Muito bem, irmãos. Hoje nós estamos dando início, então, a uma nova série de pregações. Encerramos no domingo retrasado a nossa série de pregação na carta de Paulo aos Gálatas, e hoje nós começamos, então, as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse. A gente está chamando de Seven essa série. E hoje nós faremos uma introdução geral sobre o livro de Apocalipse e a exposição do primeiro capítulo. E se você observar atentamente o primeiro capítulo de Apocalipse, aparece ali o nome das 7 igrejas, mas não as palavras de Jesus direcionadas a cada uma delas. Mas é muito difícil a gente começar a falar das igrejas propriamente ditas, sem antes entender o contexto em que o livro de Apocalipse foi escrito, de onde vem essa revelação, para quem foi escrito, qual o propósito. Então hoje eu gostaria de caminhar com os irmãos numa pregação introdutória. E durante a semana e também final de semana, estudando sobre o livro de Apocalipse. Só uma observação, nós não vamos fazer uma série em todo o livro do Apocalipse. Na verdade, nós vamos passar aqui provavelmente 8 semanas, mas nós vamos ficar só até o 3º capítulo. É o 1º, o 2º e o 3º capítulo. Nós temos muito material. E ao estudar, a Vanessa falou assim, mas o que você tanto lê, o que você tanto estuda? E ela compartilhou comigo, eu nunca na minha vida ouvi uma pregação sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse tem tanta coisa assim para falar. Eu falei, vixe, vocês nem imaginam, você nem imagina, tem coisa demais para falar sobre Apocalipse. É claro que nós não vamos falar sobre o livro inteiro, o nosso objetivo é fazer essa abordagem das palavras de Jesus direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. O meu objetivo hoje, além de trazer algumas explicações gerais sobre o livro de Apocalipse, e é sobretudo nos aproximar daquele que é a origem desta profecia, de onde ela vem, registrada por João e direcionada às igrejas. Eu vou fazer algumas considerações, eu preciso muito da sua atenção, porque se você não entender estas coisas, vai ficar difícil você entender a mensagem como um todo e as outras mensagens, e sobretudo, se posicionar diante de tanta informação que chega até nós por meio da internet, sobre estas coisas voltadas para o fim dos tempos. Então, permita-me começar, e daqui a pouco a gente vai ler o capítulo 1 todo, deixa ele aí aberto. Eu vou deixar aqui aberta a minha Bíblia, mas deixa eu fazer algumas considerações que são muito importantes. Mais uma vez, você precisa prestar atenção, não pode dormir, não pode despertar, vira o seu celular para lá, porque senão a luz acende, uma mensagem chegou, você vai querer saber o que está acontecendo, e isso não vai ser bom para o nosso entendimento e o nosso crescimento. Primeiro, a história da interpretação do Apocalipse. Nós vamos falar sobre 3 grupos diferentes. A maneira como esse livro, o Apocalipse, foi lido durante a história. São linhas diferentes de interpretação do livro do Apocalipse. O primeiro é chamada de linha preterista. Está falando do passado. O que isso significa? Alguns estudiosos da Bíblia já afirmaram que todas as coisas que estão descritas no livro de Apocalipse, pelo menos a partir do capítulo 4, até o seu final, exceto que a gente não pode falar da vinda de Jesus, mas tirando essa vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, todas estas coisas já aconteceram, de modo que não tem mais a não ser uma leitura daquilo que passou, que aconteceu, foi para uma época, foi em função, ali tudo aqueles nomes estranhos de dragão, besta do Apocalipse, anticristo, já se manifestou durante o Império Romano. Então essa foi uma maneira de ler o livro do Apocalipse. Uma outra maneira é chamada de futurista. O que isso significa? Que tudo que está neste livro, a partir do capítulo 4, ainda vai acontecer, e ainda vai acontecer de forma cronológica. Os eventos narrados cronologicamente, capítulo 4, 5, 6, vão acontecer naquela ordem que está escrita ali. E por último, nós temos uma outra posição, que é chamada de histórica. E o que essa posição diz? Que o livro é uma profecia sobre a igreja, desde a primeira vinda de Jesus à terra, ou desde o início da história da igreja, até a segunda vinda, quando os mortos ressuscitarão, e a igreja será levada aos céus por Jesus. E essa é a nossa posição. Eu não tenho tempo para ficar detalhando cada uma dessas posições, então eu vou falar aqui apenas, afirmar em algum momento, é isso que eu creio, essa é a minha posição, eu adotei essa interpretação. A minha interpretação, então, é essa histórica, que a profecia
do Apocalipse, tudo que está no Apocalipse faz sentido para toda a igreja de todos os tempos, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, quando esse mundo vai acabar do jeito que ele é e a igreja vai ser chamada para a glória. Os mortos ressuscitarão e esse é um outro assunto. Se você abrir a sua Bíblia, mas não precisa fazer isso, eu quero apenas mencionar, lá no capítulo 20 de Apocalipse, de 1 a 6, existe algo falando sobre milênio, ou 1000 anos em que Jesus Cristo estará reinado. E aí, a partir da interpretação desses 6 versículos, também outras posições relacionadas com essas interpretações preterista, futurista e histórica surgiram. Então, a primeira delas foi a chamada pós-milenista. O que isso significa? Que Jesus voltará, ou a segunda vinda de Jesus, quando ele virá para julgar o mundo e definir o estado de céu e inferno, Jesus voltará depois do milênio. Ou seja, eles interpretam aquele texto quando fala de um milênio como sendo um período literal de 1000 anos, e durante esse período haverá uma espécie de conversão. O Espírito Santo vai agir no planeta e na igreja, de modo que missionários vão ser levados aos países distantes para pregar o Evangelho, e vai haver uma espécie de avivamento como se nunca viu na história da igreja, e depois desse avivamento, Jesus então vem e termina o mundo. Essa é uma posição. A segunda posição é chamada de pré-milenista histórico ou moderado. Jesus voltará antes do milênio, ou seja, Jesus vem antes do milênio, e depois que ele vem, ele começa a reinar por esse período de 1000 anos, que pode ser entendido de forma literal ou não exatamente, mas muda o sentido da volta de Jesus em relação a esses 1000 anos que estão descritos ali. Dessa linha pré-milenista surge então uma outra linha chamada pré-milenista dispensacionalista. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês escutam de fim do mundo, de um arrebatamento da igreja, livrando a igreja da grande tribulação, ou um arrebatamento secreto em que Jesus não virá para ficar de forma definitiva, ou para levar a sua igreja de forma definitiva, mas para arrebatar a sua igreja, e depois de um outro tempo ele volta uma segunda vez, e aí já seria a terceira vez, porque aqueles que ficaram e não foram no arrebatamento vão ter uma chance, e porque testemunharam o arrebatamento da igreja, vão ter uma chance de voltar o seu coração para Jesus e se converter. Tudo que você escuta sobre Armagedon, sobre esses filmes de Hollywood, e esses vídeos que a gente recebe do YouTube, no WhatsApp, falando sobre essas grandes catástrofes, tem a ver com essa interpretação pré-milenista. E por último vem a última delas, amilenista. O que significa amilenista? O milênio é uma linguagem figurada que indica o período entre a primeira vinda de Jesus ao mundo e sua vinda, quando a igreja será arrebatada aos céus de forma definitiva. Ou seja, estamos vivendo nesse milênio agora. Essa é uma outra posição. O milênio não se refere a um período exatamente de 1000 anos, mas um período histórico que foi iniciado quando Jesus veio a primeira vez neste mundo e termina quando ele voltar, e voltar de forma definitiva. Não tem uma primeira vinda para arrebatar a igreja e depois uma segunda chance para quem não foi arrebatado. Não existe isso. Existe um final completo de todas as coisas. O amilenista acredita dessa forma. Jesus diz que vai voltar, ele vai voltar. Quando ele voltar, os mortos vão ressuscitar. A igreja vai ser arrebatada de uma vez por todas e não existe mais chance. A partir de então, inferno e céu, e o diabo vai ser destruído, o dragão vai ser destruído, todos aquelas personagens do livro de Apocalipse serão de forma definitiva destruídos. Nesse sentido, se é um reino milenar, significa que Jesus já está reinando. E nós acreditamos nisso, porque nós cantamos sobre isso, que Ele tem todo o poder, que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então é aquilo que na teologia eles falam que o reino já chegou, mas ainda não. Já chegou, porque Ele não pode ser percebido de forma tão explícita.
A gente tem Jesus como rei, mas coisas ruins continuam acontecendo na vida, e o final de todas as coisas ainda não aconteceu, mas ele já está presente no coração daqueles que creem em Jesus e declaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Mas chegará o ainda não, é porque vai ter a segunda volta definitiva, quando esse reino vai ser perceptível, esse reino vai ser visível, e nós reinaremos com o Senhor para sempre nos céus. Como eu disse, eu não posso detalhar muito essas coisas aqui, porque é assunto para mais de hora, mas eu vou me posicionar. Eu creio, como todos os reformadores, ou pelo menos a grande maioria deles, eu creio no amilenismo, ou seja, nós já estamos vivendo o milênio, e nós precisamos nos preparar. Jesus já é Senhor, Jesus já é Rei, e Ele vai voltar, e não tem segunda chance. Então cada um que aperte o cinto, segura as carças, e aceita Jesus, converte ao Senhor Jesus, porque Ele vai voltar e vai levar a sua igreja, você não vai ter uma segunda chance. O que passar disso, irmãos, para mim é loucura. Muita criatividade, muita invenção. Um dia desses, já há uns 2 anos, eu recebi aqui no meu escritório, na igreja, um pastor que veio falar comigo, porque ele estava muito preocupado, eu esqueci o nome daquelas coisas, com esse negócio, sabe aquele, como é que chama, gente? Me ajuda aí. Aquele pessoal que fala muito que existe um lugar onde já existem túmulos preparados para um pessoal que sabe que o mundo vai acabar e eles vão se proteger. Vocês já ouviram, né? Illuminatis. Os Illuminatis, né? E ele veio me alertar por causa dos Illuminatis, e pastor, você precisa pregar isso na igreja, você precisa falar sobre isso. Eu falei, minha irmã, mas onde que está falando de Illuminati na Bíblia? Onde é que tem esse negócio? Não, pastor, porque existe, porque não sei o que, não sei o que. Eu perguntei para ele assim, meu irmão, qual que é o seu posicionamento em termos de interpretação do livro de Apocalipse? Ele falou assim, não, eu creio. Aí começou a falar, eu vi que ele era pré-milenista, dispensacionalista. Só que ele nem sabia o que era isso. Ele cria porque ele aprendeu daquela maneira. Então ele sabia tudo sobre os Illuminatis, mas não sabia sequer da história da interpretação do livro de Apocalipse, que é esse livro tão complexo que a gente tem aí diante do outro. E fica falando coisas que, ensinando ou mostrando o livro de Apocalipse como sendo um livro catastrófico, né? E muito pelo contrário, daqui a pouco a gente vai chegar nisso daí. Uma outra coisa que eu quero alertar para os irmãos, já nessa palavra de introdução, a gente nem leu a Bíblia ainda, né? Os irmãos, alguns irmãos têm questionado muito, têm falado muito, ou têm perguntado muito sobre essa questão da nova ordem mundial. Vocês já ouviram isso, né? Que existe uma nova ordem mundial. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. A gente não pode negar que desde o Éden existem forças espirituais se reunindo, se juntando para destruir as obras de Deus, para destruir o povo de Deus, para destruir as pessoas. A Bíblia diz que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas daí, a partir disso, eu afirmar que o Bill Gates é o líder dessa nova ordem mundial, que é uma ordem econômica, que ele, junto com seus parceiros, os homens mais ricos do mundo, vão dominar o mundo e blá, 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 e aí a besta vem, e aí vem também a besta do Apocalipse. Chamando ninguém de besta, né? Nem ele, né? A besta que surge do mar, a outra que surge da terra, e aí começa a falar sobre essas coisas. Essa história, irmãos, ela é muito mais antiga do que vocês imaginam. Muito antes do início da maçonaria já se falava isso. Ao longo da história da igreja sempre se falou numa ordem mundial que ia assumir o controle quando então o anticristo surgiria, e isso nunca aconteceu. Nessa brincadeira, alguns estudiosos até muito sérios, que chegaram a escrever a Bíblia, não escrever a Bíblia, comentar a Bíblia e vender essa Bíblia comentada, chegou a ir ao absurdo de dizer quando Jesus iria voltar, quando a volta de Jesus aconteceria. Um deles, numa dessas Bíblias, fala que era um privilégio para aquela geração, porque era a geração escolhida para ver a segunda vinda de Jesus, e que essa vinda possivelmente aconteceria entre os anos 1995 e 2000. Já passou. E não aconteceu. Porque a Bíblia diz que esse é um segredo do Pai. Homem nenhum sabe disso. Já tentaram, através da cabala, falar sobre esse tipo de coisa. Então,
nós precisamos entender que Apocalipse fala sobre o fim dos tempos, fala sobre escatologia, mas não é só escatologia, e nem nos dá um mapa detalhado, cronológico das coisas que vão acontecer. Então, Apocalipse é muito maior do que isso. Aliás, Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse é um livro de vitória e não de catástrofe. Apocalipse é um livro que quer mostrar para a igreja que a igreja é vitoriosa, porque o Senhor da igreja, Jesus, é vitorioso, Ele já venceu, e um dia a igreja vai experimentar essa vitória de forma plena e acabou. Então não é para ficar com medo das coisas que estão no Apocalipse, muito pelo contrário. As coisas que estão no livro do Apocalipse trazem esperança e fé para nós. Vem revelar que nós temos um Deus forte e poderoso, um Cristo glorioso, vitorioso. Então o mundo não está caminhando para o caos, mas para a vitória plena de Jesus. É diferente. Eu não estou falando que não haverá problemas, eu não estou falando que o sermão escatológico de Jesus em Mateus capítulo 24 não vai acontecer, muito pelo contrário, vai acontecer. Eu não estou falando que não haverá tribulação, mas a mensagem do Apocalipse é: aconteça o que acontecer, aquilo que parece ser não é o que de fato é, porque Jesus está no controle, e se Ele é vitorioso, a sua igreja é vitoriosa com Ele por causa dEle, e para a honra e glória do nome dEle. O autor do livro é João, o apóstolo, também autor do Evangelho segundo João, e de 1ª, 2ª e 3ª carta de João. A data provável que Apocalipse foi escrita 95 depois de Cristo. É um consenso com algumas discordâncias, mas a gente acredita que é por aí. 95, nós estamos no ano 2021, irmãos. Então lembra lá, ano 0, 1, 2, 3, 4, começou assim, contando assim. Quando chegou no ano 95, no contexto de Império Romano, João, o último apóstolo vivo, o único que estava vivo nessa ocasião, porque todos os outros já tinham sido martirizados, João então vai escrever este livro. Portanto, ele foi escrito durante o reinado ou o governo do imperador romano chamado Domiciano, sucessor de Nero. Nero é aquele maluco que botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos e nos judeus, achando que ele ia poder exterminar o povo judeu e até mesmo os cristãos. Ele cria aquilo que a gente chama de dispersão, por causa da perseguição que ele instalou aos cristãos, e os cristãos então vão para todo mundo, e o evangelho vai só crescendo. A perseguição que era para acabar com o evangelho fez com que o evangelho crescesse cada vez mais. Irmãos, nós estamos no ano 2021, repito, a igreja está aqui bem, bem, obrigado. Ninguém para. Todos aqueles que se levantam contra a igreja caem, e a igreja continua firme e poderosa. E que alegria, que privilégio é para mim e para você fazermos parte dessa igreja hoje, nessa geração. Domiciano foi o primeiro imperador romano a reivindicar para si o título de senhor. Nero era doido, mandou matar a sua própria mãe, mandou matar membros da sua família, mas Domiciano não ficou atrás. E ele reivindica esse título de Senhor e exige que todos os habitantes do império assim o adorassem como o Senhor. Então, onde nós estamos querendo chegar? Que o livro de Apocalipse foi escrito, então, num período de perseguição extrema à igreja de Jesus. Muita perseguição. O contexto é esse: já que os cristãos fiéis se recusavam a declarar o imperador como Senhor, pois somente Jesus é Senhor, então o contexto era de muita perseguição. E aqui deixa eu abrir um parênteses, porque a gente pensa que todo cristão do primeiro século não negou Jesus. Isso não é verdade. Nós sabemos que muitos cristãos foram firmes, fiéis e morreram por causa disso. Mas muitos cristãos, e aí vem a questão se eram convertidos ou não, se eram apenas simpatizantes, ou se não sabiam o que estavam fazendo, ou se deslizaram no momento de medo, de tortura, de ser jogado para ser comido por leões, onças, bichos, negaram a Jesus para que não fossem mortos. Então esse é o contexto: muita morte de crente. Muitos mártires da fé, cristãos assassinados das maneiras mais variadas e violentas, porque preferiram a morte do que negar o nome de Jesus. A gente tem que entender que nesse primeiro momento, e até o terceiro ou quarto século, início do quarto século, a igreja cristã
foi muito perseguida pelos imperadores romanos, e eles faziam coisas horríveis contra a vida dos nossos irmãos lá atrás. Alguns nomes: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio e Diocleciano foram desses perseguidores. Muito importante para que possamos entender o livro de Apocalipse e a mensagem às 7 igrejas da Ásia é esta situação severa, sangrenta, sanguinária de perseguição. A igreja de Jesus estava sendo perseguida. Qual que é o tema, então, central do livro de Apocalipse? Esse livro trata da vitória de Jesus e da sua igreja. Mostra que o mundo não caminha para um caos, como eu já afirmei aqui, mas ao contrário, para um fim glorioso, onde Jesus tornará evidente e visível a todos os povos, em todas as épocas, a sua vitória, o seu triunfo sobre todos os seus inimigos e a vitória, então, da sua igreja com ele. Esse livro tem como propósito anunciar que o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios, todos contrários a Jesus vão perecer, mas a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela triunfará, ela não vai perecer. Cristo é sempre apresentado no livro de Apocalipse não como um derrotado, que perdeu uma batalha, que perdeu o controle das coisas no presente mundo, a sua igreja já não lhe obedece. Não, ele é apresentado no livro de Apocalipse em vários versículos como o verdadeiro conquistador. Ele conquista, ele é vitorioso, ele é triunfante. Jesus triunfa sobre a morte, Jesus triunfa sobre o inferno, Jesus triunfa sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia, Jesus triunfa sobre o ímpio, Jesus triunfa sobre todas as coisas. Ele é vitorioso, e é essa a mensagem do livro de Apocalipse. Só a título de informação, outra coisa, eu disse num determinado momento que não existe uma cronologia exata. O livro ele é dividido em 7 sessões, e o número 7 é muito importante no livro de Apocalipse. Então, só vou citar, não vou explicar cada uma delas, mas a primeira sessão são os 7 candeeiros, que o livro vai falar, que é o que nós vamos estudar nessa série 7. A segunda, nesse caso eu vou dizer que qual que é a lição dessa sessão? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Ele tem o controle os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, que fala sobre os 7 candeeiros, candeeiro aqui são as igrejas, e Cristo tem o controle da sua igreja, não é o demônio, não é o homem, não é presidente, não é imperador, quem tem o controle da sua igreja é Cristo, a igreja é dele, e ele não abre mão desse controle. Depois tem os capítulos 4 a 7, vai falar sobre os 7 selos, está relacionado à história, que Cristo tem o controle da história, não existe acaso, não existe coincidência, não existe destino, como a gente ouve por aí. Cristo tem o controle da história nas suas mãos. Depois ele vai falar das 7 trombetas, a tríade do mal, as 7 taças, a derrota dos agentes do dragão, e depois vai falar sobre a 7ª sessão, que mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos, é onde tem a descrição linda, maravilhosa, da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Agora, são textos paralelos, são 7 partes. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Estão aprendendo assim um pouquinho de Bíblia, legal? Então, são 7 sessões, cada uma delas, elas são paralelas e não sequenciais. O que significa? É aquilo que eu falei da cronologia. Então, a primeira sessão está falando da vitória de Cristo, apesar de não mencionar o juízo final e a cidade eterna, aquela coisa, está falando sobre a vitória de Cristo e sua igreja. A segunda sessão está falando a mesma coisa. Não é uma outra coisa diferente. A terceira sessão é a mesma coisa, mas cada uma delas, o autor vai inserindo uma pimentinha a mais, até chegar na última sessão, que vai repetir tudo que foi falado nas 6 anteriores, mas com aquele gozo e com aquela alegria de descrever o estado final de todas as coisas e onde os santos vão habitar com o Senhor para sempre na eternidade. Então, só com essas palavras, irmãos, iniciais, tem mais coisa para falar aqui, né? A gente já está meio que desmistificando um pouco. Tem gente que tem medo de falar de Apocalipse.
Tem gente que acha que ler Apocalipse é só desgraça, só catástrofe, só coisa ruim. Não. O livro é para falar desse Jesus vitorioso que eu e você servimos, que nós amamos e que nos ama, e que aconteça o que for na nossa vida, no presente, no passado já aconteceu, no futuro que vai acontecer, Ele é vitorioso. Se você está com Ele, você vai vencer, e se você vencer com Ele, você vai receber a coroa da vida. Aleluia. Essa é a mensagem do Apocalipse. Vamos parar de ficar assistindo filme de Hollywood, porque vai chegar um momento, ou você confia nos produtores de Hollywood, ou você confia no pastor da tua igreja. Eu não entendo nada de cinema, e muitos pastores não entendem nada de cinema, mas um pouquinho de Bíblia, nós pastores, nós entendemos. Então, cuidado com os vídeos, com as fake news espirituais. Para quem que o livro foi escrito? Primeiramente, endereçado aos crentes que estavam suportando, então, esse martírio. Estavam sendo, o que está acontecendo? A gente aceitou Jesus, a gente confessou Jesus, a gente viu Jesus, o Espírito Santo foi derramado e tem cabeça de crente rolando para tudo quanto é lado. Então, foi escrito primeiramente para esses crentes que estavam vivendo a perseguição. Porém, não foi destinado apenas aos seus primeiros leitores, mas a todos os crentes durante este período que vai da primeira vinda de Jesus até o final. Então esse livro é para mim, é para você. É a história da igreja que não terminou ainda, mas nós já sabemos qual é o final dela. Então é para todos os tempos. O livro de Apocalipse foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. A gente vai ler isso daqui a pouco. O número 7, irmãos, ele é simbólico aqui. A gente precisa entender isso. O livro fala de 7... essa palavra 7, esse número aparece 54 vezes aqui no livro de Apocalipse. E o livro fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas, né? Mas é tudo simbólico, tá? Existe o seu significado. O número 7 significa completo, total. Ou seja, naquela região da Ásia, onde estavam as 7 igrejas da Ásia, tinham mais igrejas. Não eram apenas aquelas 7 igrejas mencionadas aqui, existiam muitas outras igrejas ali. E quando Jesus fala então as 7 igrejas, ele está se referindo a um número que é completo e na totalidade, nos ensinando que essa carta não era apenas para as igrejas descritas nos capítulos 2 e 3, mas para todas as igrejas daquela região e para todas as igrejas de todos os tempos. Então Apocalipse fala comigo hoje, fala com você hoje, é palavra de Deus. E é isso, ele quer que todas as igrejas recebam a palavra. E que mensagem é essa que Jesus quer que toda a sua igreja receba? Que ainda que não pareça, ele está no controle de todas as coisas. Nós não podemos romper com essa verdade. Ainda que não pareça, cada dia que passa, estamos mais próximos de um triunfo pleno, total e definitivo. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas cada dia que passa da nossa existência significa que é um dia a menos, nesse período em que nós esperamos a vitória completa. Ainda que não pareça, podemos confiar, pois Ele tem sua igreja protegida na palma da sua mão. Ou seja, se você é igreja, Ele te protege, porque a igreja não é parede, é gente que crê em Jesus. Ainda que não pareça, se essa igreja ouvir a mensagem dessa profecia, mesmo em tempos difíceis como foram aqueles dias para os primeiros cristãos, haverá paz no coração do homem. Que o que parece ser não é o que não parece ser, que o que parece ser não é o que não parece ser, é o que de fato é. É meio confuso, mas é isso. É isso que Jesus está querendo ensinar para a sua igreja. Apocalipse não foi escrito para a gente ficar brincando de fim do mundo, de catástrofe, de quem é a besta do Apocalipse, o anticristo, ou para ficarmos especulando sobre o dia da volta de Jesus. Apocalipse foi escrito para encorajar a igreja de Cristo, foi escrito para incentivar a igreja de Cristo a ser perseverante, ser fiel, ser santa, ser ousada, viver no poder do Espírito Santo, viver no poder de Deus, na certeza inegociável do controle absoluto de Jesus Cristo sobre todas as coisas no mundo, em favor da sua igreja. Que coisa linda saber que tudo que Jesus está fazendo, com esse controle que Ele tem, Ele está fazendo em favor da sua igreja, para a glória do seu nome. Jesus não descansa, Ele está trabalhando por mim e por você, Ele está trabalhando pela sua noiva. Apocalipse foi escrito para que tenhamos paciência
e paz em Jesus Cristo. Apocalipse foi escrito para que mantenhamos viva a esperança de vitória, de triunfo garantidos por Jesus na cruz e por sua presença no nosso meio hoje e eternamente. Amém. Os irmãos sabem que hoje eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo, né? Porque agora que eu cheguei no capítulo 1. É porque eu estou falando de modo geral, né, irmãos? Coisas que eu pretendo não repetir nos próximos domingos. Vai ficar gravado lá no YouTube, então depois você vai lá, como os crentes de Bereia, confere, viu, Renan? Né? Tem que ser bereano, lá está certo isso, não está certo, vamos ler. Mas é para a gente entender, tá bom? Então agora, pega a sua Bíblia aí no capítulo 1. Vamos à exposição bíblica, eu vou tentar ser rápido, objetivo a partir de agora, para a gente chegar às conclusões finais, que é o que nos interessa mais e mais. Então, capítulo 1 de Apocalipse diz assim, os 3 primeiros versículos: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos, irmãos, pensar sobre esses 3 versículos e deixa a sua Bíblia aberta, acompanhe isso comigo aí. A primeira palavra que aparece no livro é revelação, e esse é o significado da palavra Apocalipse. Significa revelação. Pode ser chamado também de desvelamento, ou seja, trazer ao conhecimento aquilo que não se conhece ainda. Preste atenção, não é uma revelação de João, é uma revelação de Jesus a João para ser remetida às igrejas. Então João não está revelando nada. Ele recebeu essa revelação de Jesus. Então, quando a gente lê Apocalipse, é Jesus quem está falando conosco. Não é João que está falando conosco. Ele simplesmente escreveu tudo o que viu e tudo que Jesus quis revelar. E o versículo 2 fala da autenticidade desta profecia. Diz que o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo quanto a tudo o que viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, essa palavra é verdadeira, essa palavra a gente pode confiar, nessa palavra a gente pode crer e descansar em cima dela. E o versículo 3 é uma afirmação sobre aqueles que leem, ouvem e guardam a profecia. O que precisa fazer? Ler, ouvir e guardar a profecia. Pois diante do fato de que o tempo está próximo, estes são os considerados verdadeiramente felizes nessa existência. Leem, ouvem e guardam as profecias. Vamos seguir o versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que texto lindo, irmãos, que texto majestoso. João recebe essa profecia, e quando ele vai colocar isso no papel, quando ele começa a lembrar de tudo que ele viu para escrever e compartilhar com as igrejas, ele não consegue resistir à grandeza e à beleza daquela revelação, e ele vai dizer: aquele que nos ama, toda honra, todo louvor, toda glória, é uma doxologia, é uma adoração verdadeira, sincera, daquele que teve uma experiência íntima e profunda com Deus, e ele teve. Ele começa falando: graça e paz a vós outros,
que essa graça do Senhor Jesus e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, né, esteja sobre a igreja. A igreja é um lugar de graça, um lugar de misericórdia, não é um lugar de acusações, é um lugar de graça, de misericórdia, e é um lugar de paz. Não é um lugar de conflitos, nem externos, nem interiores. Por quê? Porque essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela precisa ser experimentada no mais íntimo do nosso ser. E nós podemos experimentar, a igreja somente pode experimentar, ninguém mais experimenta. Por isso Jesus, antes de morrer, se despedindo dos discípulos, disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele vai falar lá: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, ela é diferente. Ela é diferente. Você está no meio de uma perseguição, você está no meio de uma luta, você está sofrendo, você sente dor no teu corpo, mas lá no fundo o Espírito de Deus comunica ao teu espírito uma paz profunda. Uma paz profunda. Você está experimentando essa paz, meu irmão? Tem dia que a gente está atordoado, tem dia que a gente vive em luta, tem dia que a gente não sabe o que vai acontecer, mas João fala dessa graça e dessa paz que faz parte da vida da igreja. A igreja, no momento de perseguição, perturbação, medo, recebe graça e paz daquele que tem o controle absoluto da igreja e da história em suas mãos. Somente aquele que tem esse controle absoluto pode, em tempos de guerra, declarar paz. Ninguém mais pode. É só quem tem o controle que determina essa paz. Muito bem, e aí ele vai apresentar o noivo à igreja. Ele vai falar quem é Jesus. E ele faz 3 afirmações que estão aí no versículo 5. Né? Tudo é da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Primeiro, a fiel testemunha. Fiel. Jesus veio a este mundo, viveu o que tinha que viver e foi fiel a Deus em todas as coisas. Como eu disse na hora da ceia, ele foi tentado, mas ele não pecou, porque ele é fiel. E ele dá testemunho com toda a fidelidade. Depois vai dizer que ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. E nós estamos na fila. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele experimentou a morte, mas Deus o ressuscitou, e nós que cremos nele vamos ressuscitar no dia final. Então ele é o primogênito, porque ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar para viver com ele em glória para sempre. E a terceira afirmação que João faz, apresentando esse noivo, esse Jesus maravilhoso à igreja, é que ele é o soberano dos reis da terra. Ele é soberano, ele não é um rei qualquer, ele não precisa medir força com ninguém, porque ninguém existe que tenha a mesma força de Jesus. Jesus é todo poder, Jesus é o todo poderoso. A igreja precisa ver Jesus como o presidente dos presidentes, de quem todos os poderosos vão se curvar, vão se dobrar, queiram ou não. Jesus está acima de Roma, Jesus está acima dos imperadores que estão tirando as vidas de milhares de cristãos, ele está acima dos impérios, das nações soberbas que pensam que podem definir o destino da humanidade, como existem nações nos dias de hoje. Ele está acima dos reis da terra, dos presidentes que ostentam riqueza e poder, e como rei dos reis, ele veio para estabelecer o seu reino que jamais terá fim. É desse Jesus que eu estou falando, que o livro de Apocalipse está falando. E toda adoração àquele que é o Todo-Poderoso e que nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. E o versículo 7 vai dizer que Jesus voltará. Certamente Jesus voltará, amém. A pergunta que nós devemos fazer, sem entrar nos detalhes de como será essa volta: você está preparado? O livro de Apocalipse foi escrito para que a igreja se prepare, para que a noiva se prepare para receber o seu noivo, para as núpcias, para o casamento. Que coisa linda! E a pergunta que eu quero fazer: se Jesus chegasse aqui agora, nesse exato momento, falou, é hora, você vai falar o quê? Eu estou preparado, ou você vai pedir um pouquinho mais de tempo? Não, Jesus, agora não, eu preciso resolver mais algumas coisas. Não, Jesus, agora não, eu estou com essa pendência. Não, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não sei o que eu faço, porque o pastor bem que falou que eu tinha que estar preparado, mas eu esqueci de me preparar.
Você está preparado? A Bíblia está dizendo, irmãos, essa mensagem é uma mensagem certa. A Bíblia não fala só de prosperidade, não, por mais que fale de prosperidade, de cura, de bênção. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. Ele está vivo, vai voltar para buscar a sua igreja. E esteja você preparado para esse dia. Creia em Jesus, é pela fé. Descanse nele. E ele vai terminar transcrevendo uma afirmação do próprio Deus e de Jesus, versículo 8, eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. E aí chegamos então no último parágrafo que a gente quer expor nessa manhã, para irmos para as nossas conclusões. Leia comigo, eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos falar um pouco sobre isso daqui. Como que João se identifica nesse momento? Em primeiro lugar, João tem uma visão celestial, divina, ele se vê em espírito, e ele tem o privilégio de ser tocado por Jesus, que vai dizer para ele, não temas. Mas ele se identifica, irmãos, como irmão e companheiro na tribulação, irmão e companheiro do reino, irmão e companheiro na perseverança. Ele não é do tipo do crente que se acha superior aos demais irmãos. Ele não se considera alguém superior porque era apóstolo e porque recebeu uma visita tão especial de Jesus. Mas ao escrever para as igrejas, ele diz, eu não sou nada além do que um irmão e companheiro. Se vocês vivem tribulações, eu vivo essas tribulações com vocês. Se vocês estão entendendo o que é o reino, eu também estou entendendo e aprendendo o que é o reino. Se vocês precisam perseverar e não desistir, eu sou como vocês. Eu também preciso perseverar. E ele se apresenta desse momento. E onde que João está e por que ele está ali? O versículo 9 vai dizer que ele está na ilha chamada Patmos. Essa ilha, ela é uma espécie de penitenciária onde prisioneiros eram enviados para lá. E por que que ele está lá neste momento? O texto acabou de nos falar sobre isso. Ele está preso ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não cometeu crime nenhum, ele não fez mal nenhum a ninguém, mas ele foi enviado para aquela prisão, para aquela ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Como que João está naquela prisão? Diz o texto que ele se encontrou em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é referência ao domingo, que se tornou o dia santo, o dia sagrado, o dia da adoração, o dia do louvor, o dia do encontro da igreja do Senhor Jesus. Que pena que nós estamos perdendo isso, irmãos.
Nós estamos perdendo essas coisas. Nós não vivemos mais debaixo do legalismo, né, que tem que ser no domingo, ou tem que ser domingo de manhã, ou tem que ser escola dominical de manhã, culto à noite, mas nós não podemos perder a dimensão da importância que é o ajuntamento do povo de Deus, para junto esse povo louvar e adorar ao Senhor, e ser abençoado por este Deus. Deus pode te abençoar sozinho em casa? Pode, e Ele faz, Ele tem feito, você nem sabe. Mas não é este o caminho. Deus não quer que nós andemos sós. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos. E essa semana, compartilhando com uma pessoa de algumas lutas, viu, Renan, ela escreveu assim: meu pastor, né, lembre-se que tem muitas vasilhas aqui, e você tem crédito nessas vasilhas. Então, isso é importante. Isso é importante. Vanessa começou um business novo. Está já há 1 mês e pouco, tentando entender a natureza desse business, então eu não posso aqui falar de uma coisa e a minha casa está vivendo outra coisa. Mas eu preciso explicar isso, não para dar satisfação, mas para orientar e entender, porque existem certas situações, eu disse, que a gente vai ter que resolver um problema, fazer alguma coisa, mas nós podemos diante de Deus falar: Senhor, eu não vivo debaixo da lei. Nós podemos falar para o Senhor: eu não quero, Senhor, porque eu quero ir para a igreja, ver os meus irmãos e adorar ao Senhor com os meus irmãos. Ninguém vai perder a salvação se deixar de vir à igreja num domingo e for trabalhar. Mas eu e Vanessa temos falado para Deus e diante de Deus: nós não esperávamos por isso e nós não queremos isso. O domingo na nossa casa é o dia do Senhor. E eu podia ser diferente, sou pastor da igreja. Mas eu aprendi isso desde pequeno, irmãos, desde pequeno. Eu também praticamente nasci na igreja, Hamilton. Então, ele está em espírito no dia do Senhor, está falando de uma experiência, muito difícil da gente explicar, mas é uma experiência espiritual, há uma presença perceptível do Espírito Santo e da pessoa de Jesus, né? E ele está ali conectado com o Senhor. E Deus usa os seus instrumentos das maneiras mais incomuns. Por que João foi enviado para a Páscoa? Porque Domiciano queria acabar com o último dos apóstolos e acabar com essa festa dos cristãos. O imperador queria fazer isso: você vai preso agora. E a ideia era matá-lo. Não fez, e o imperador seguinte vai liberá-lo para ele voltar para a cidade de Éfeso, onde ele pastoreou. Mas presta atenção. Deus transforma tragédias em triunfos. Domiciano, esse segundo Nero, buscou para si o título de Senhor e Deus, e ele deportou João para essa ilha, uma palavra que nós conhecemos muito e temos medo, né? Ele deportou João para aquela ilha de Patmos, a colônia penal da costa da Ásia Menor, possivelmente numa tentativa de acabar com o último dos apóstolos. Todos os outros já estavam mortos por causa do martírio, mas ao mesmo tempo que se achava fisicamente em Patmos, achou-se também em espírito, e Deus lhe abriu uma porta dos céus, uma janela dos céus, naquele momento, e revelou a ele as coisas que em breve deveriam acontecer. Num tempo em que a igreja estava sendo perseguida e torturada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no controle da igreja e da história. E o que João ouviu? Deus fala com ele e manda ele escrever tudo o que está vendo e enviar às 7 igrejas, cujos nomes já foram mencionados aqui. Significa que a revelação de Jesus não era para ser guardada, mas era para ser entregue por todo o povo de Deus. O que João viu? Ele ouviu a instrução de Jesus, mas o que ele viu? Primeira visão que ele teve: João viu a igreja de Cristo. Diz o versículo 12, que ele... voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros de ouro é a igreja, está lá no último versículo, versículo 20. E aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quando João ouve aquela voz, ele se vira para ver quem falou. A primeira coisa que ele vê é a igreja. Ele vê a igreja do Senhor Jesus. Jesus dá essa visão da igreja para João. Qual é a segunda visão que ele tem? Ele vê Jesus no meio da sua igreja. Olha o que diz o versículo 13.
E no meio dos candeeiros, ou seja, da igreja, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito. A segunda visão que ele tem é essa visão de Jesus no meio da sua igreja. Mas aí vem uma outra pergunta: como é que ele vê Jesus? Porque até então eu fico imaginando João, que foi aquele apóstolo que não abandonou Jesus no momento do seu martírio, esteve ali com Maria, assistiu toda aquela via sacra, sangrenta, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo maltratado, Jesus sendo morto, o seu rosto desfigurado com a agressão que sofreu. Como que Jesus aparece para ele? Como que é essa visão? Agora João, e todo o texto que lemos, vai fazer uma descrição de um Jesus absolutamente diferente, de um Jesus glorioso, de um Jesus tal como ele é e tal como ele está agora. Se você puder fechar os teus olhos e imaginar, toda essa linguagem que é utilizada tem significados, nós não vamos passar por todos esses significados, mas uma coisa você precisa entender, que não é mais aquele Jesus humilhado, que não é mais aquele Jesus sofredor, não é mais aquele Jesus que teve que se humilhar e se despir da sua majestade, do seu poder por ser Deus, para cumprir um propósito maior de Deus de salvar a humanidade. A visão que João tem é desse Jesus ressurreto e glorioso. Ele venceu tudo, ele recebeu todo o poder, ele reina absoluto sobre todas as coisas. Este é o Jesus de hoje, aleluia! Esse é o seu Jesus, meu irmão, minha irmã. É o meu Jesus, é o Jesus da igreja. A gente precisa romper com aquela visão do coitado que sofreu, porque ele sofreu de fato, porque ele tinha que sofrer, mas hoje ele é rei, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Ele está sentado no trono, ele reina, e ele está no meio da sua igreja. Oh Senhor, que visão maravilhosa. E o que João fez quando tem essa visão? No versículo 17 diz que João se quebrantou na presença de Jesus. Ele caiu como se estivesse morto. Irmãos, quando a gente tem a nossa visão restaurada e a gente enxerga Jesus como de fato Ele é, não tem outra coisa a fazer. Nós não podemos esquecer de quem é Jesus, nós não podemos esquecer onde Ele está, nós não podemos esquecer o que Ele está fazendo, nós não podemos esquecer quem Ele é, nós não podemos menosprezar a sua glória. João caiu morto, como que num quebrantamento. O mesmo João que costumava encostar a cabeça no peito de Jesus, quando jovem, agora já velho, cai como morto aos pés do Senhor. Rendição, adoração verdadeira, adoração aceitável diante de Deus. E o que Jesus fez por João? Os versículos 17 e 18 vai dizer que Jesus o tocou com a sua mão direita. A mão direita de Jesus é a mão que faz, é a destra. Ele tocou com essa mão que tem poder e disse para João: não temas. Jesus estava restaurando João. Jesus está falando: eu sou contigo, tu és meu servo, eu te amo, eu morri por você, eu estou com você, eu sou o Senhor dos senhores, o Rei do universo, mas eu te amo e eu estou aqui para te levantar e para te usar. E de fato Jesus usou, de modo que ele escreveu esses textos lindos que nós temos. Irmãos, esta é a explicação. Deixa eu concluir agora trazendo algumas aplicações para nós nessa primeira mensagem da série. Eu prometo que as próximas não serão tão longas assim. Tá bom? Amém? Não esqueça que depois a gente vai orar, tá bom? Aqui na frente, todo mundo aqui. Irmãos, a primeira reflexão que eu queria fazer é sobre a origem da verdadeira felicidade. Eu acho que esse texto traz para nós. Capítulo 1 fala sobre isso, especialmente no versículo 3, quando diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade do cristão, meu irmão, minha irmã, não pode ser nas coisas que Deus dá, mas no Deus que dá as coisas. E isso tem tudo a ver com com as escrituras. O Salmo 1 fala: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, e vai falar, mas aquele que medita na sua lei dia e noite.
Esse é o bem-aventurado. Os valores são diferentes. Nós buscamos a felicidade todos os dias, no trabalho, no dinheiro, nas coisas que o dinheiro nos permite comprar. Mas Jesus quer que sejamos felizes sim, mas Ele quer que nós sejamos felizes em toda e quaisquer situações, e para isso Ele nos exorta. Se você quer ser feliz, você quer ser um bem-aventurado, então leia, ouça e guarde a palavra de Jesus. Isso é espiritual, você precisa crer nisso e decidir viver isso. Quantos perderam o hábito da leitura da Bíblia, da vida de oração, porque a vida está muito corrida, porque ir ali, aqui em Orlando sempre vai 30 minutos, o trabalho é longe, tem irmãos que saem cedo, gastam 2 horas até chegar no local de trabalho, porque vai trabalhar não sei aonde, vai trabalhar não sei aquela, mas a verdadeira felicidade, isso é a Bíblia que está afirmando, está nas coisas que nós encontramos na lei do Senhor, e nela nós devemos meditar dia e noite. É por isso que a gente vê muita gente próspera, destruída por dentro. É por isso que a gente vê muita gente enriquecida, muitas famílias que têm tudo para ser feliz, mas não são felizes e vivem praticamente dentro de um inferno dentro de casa. Porque receberam as coisas boas do Senhor, mas não deixaram que estas coisas ficassem no seu devido lugar. Elas são boas quando vêm de Deus, toda a bênção de Deus é boa. Mas a gente não pode esquecer de que o que completa o homem é a presença de Deus e a comunhão com Deus. Eu falei de paz. Se você não lê, se você não guarda, se você não medita, você não experimenta essa paz, nem tampouco a felicidade. Nem tampouco a felicidade. Rapidamente aqui, deixa eu falar uma bobeirinha aqui para vocês. Bobeirinha porque é exemplo meu mesmo, tá, gente? A palavra de Deus não é bobeirinha, não. Desde que eu cheguei nessa terra, eu queria ter uma caminhonete. Todo irmão que tinha caminhonete, eu ficava lá babando na caminhonete. A Renata tinha uma linda, preta, oh meu Deus, como eu cobicei aquela caminhonete. Irmãos, assim, né? E aí depois de muitos anos e de muita coisa, o Senhor disse, vai lá, vai escondido da mulher, mas compra e apresenta para ela. E eu fui. Fui. E eu estava vibrando com a minha caminhonete, irmãos. Irmãos, é usada, é 2016, entendeu? E vamos lá, dei meu carro inteiro lá de entrada, e o resto só Deus sabe. Não. E eu estava muito feliz. Sabe quando você conquista uma coisa e fica todo? Eu pensei até em dormir na caminhonete na primeira semana, mas minha mulher ficou com muito ciúme, né? Não podia ver uma poeirinha que eu ia lá com o aspirador. Psss. Manuela colocava a mão do vidro, tira a mão do vidro, né? E assim vai. Eu estou há 2 semanas com essa caminhonete. A gente pensa que esse tipo de coisa muda a vida da gente, muda o interior da gente. Essa semana, para mim, foi uma semana de luta. Foi uma semana de angústia. Nem minha mulher sabe disso. Foi uma semana que, se eu pudesse, eu ficaria trancado no quarto, escuro, dormindo ou sem se conectar com absolutamente nada. Nada que a gente conquiste nessa vida, nessa terra, traz para a gente paz interior e felicidade plena. É somente aos pés de Jesus, que no momento de luta, a gente recebe o refrigério que vem dele. Eu e você precisamos aprender e confiar no Senhor, mais do que na nossa força, no nosso dinheiro e nos nossos bens. A segunda aplicação que eu quero fazer para você é a necessidade de uma vida de adoração a Jesus. A visão de Jesus glorificado, vencedor, conquistador, soberano, todo-poderoso, deve nos levar a cair de joelhos em louvor e adorador. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi aqui nessa igreja: todo ser humano é um adorador. Você é um adorador. O ponto é, você tem adorado a coisa certa ou você tem adorado aquilo que é condenado por Deus? O texto, ao exemplo de João, nos leva a cairmos de joelho na presença do Senhor. Nós vamos adorar aquele que é digno de ser adorado ou vamos adorar qualquer outra coisa? O mundo, o poder, a vaidade, o dinheiro, os aplausos. E você precisa escolher a quem você quer adorar, no seu dia a dia, mas também no culto dominical. Venha com esse espírito, não venha com o espírito de vamos ver se o culto é bom,
Vamos ver se tem fogo no altar. Vamos ver se o pastor vai falar muito ou pouco, eu não aguento. Não, venha com esse espírito, eu estou indo lá para adorar ao Senhor. E o mais ele vai fazer. Irmãos, é por isso que Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Terceiro lugar, o mesmo Jesus que está no trono, glorificado, exaltado, todo-poderoso, está no meio da sua igreja. Irmãos, para pensar, tente imaginar, você não está vendo, mas tente enxergar com os seus olhos espirituais. Jesus está no meio da sua igreja. João viu os candeeiros, as igrejas, e viu que no meio da igreja Jesus estava, ou seja, o Deus onipresente, Ele está assentado no trono, mas Ele está presente no meio da sua igreja, na vida da sua igreja, no povo seu povo que pertence. Tem igreja, irmãos, que não deixava Jesus entrar. Ele é o dono da igreja, o fundador da igreja, o salvador da igreja, mas Ele precisava bater na porta e dizer, eis que estou à porta e bato. Se tiver alguém aí na igreja, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. Irmãos, nós não podemos ser uma igreja que fica esperando ou vendo Jesus lá do lado de fora, e Ele não tem lugar no nosso culto, não tem lugar nas nossas cadeiras, não tem lugar no altar. A igreja é dele, e nós precisamos ter essa dimensão dessa presença real, verdadeira e gloriosa de Jesus no nosso meio. Entenda que quando você se reúne com seus irmãos e irmãs na hora do culto, esse Jesus glorioso está presente, Ele diz à sua igreja, eu conheço as tuas obras. Ele vai falar isso para todas as igrejas. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço o lugar onde habitas, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua fidelidade ao meu nome, eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Ele está aqui, porque Ele está aqui, Ele conhece, tudo de bom Ele fala. Eu sei que você tem perseverado, eu sei que você tem procurado fazer isso, eu sei que você tem amor, eu sei que você tem rejeitado as falsas doutrinas, eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Mas porque Jesus está no meio da sua igreja, conhece a sua igreja, Ele diz, o teu amor esfriou. É hora de você voltar às práticas do primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Você se perdeu na sua ética, você se perdeu na sua moralidade, você confundiu a liberdade com libertinagem. Não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Você pensa que tem tudo, você pensa que é autossuficiente, mas na verdade você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é nu. Acabou o seu favor. Porque Jesus conhece, Ele sabe todas as coisas, o que é bom e o que é ruim. E Ele coloca isso diante da sua igreja, não apenas das 7 igrejas, mas da sua igreja na atualidade hoje. Mas Ele não faz isso para maltratar, Ele não faz isso para bater, Ele não faz isso para machucar, Ele faz isso para convidar você a repensar a sua vida, a igreja a repensar os seus caminhos, se arrepender do seu pecado, a lembrar de onde caiu e voltar a ser quem foi um dia e nunca deveria ter deixado de ser. E em todas as 7 igrejas ele vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhuma dessas 7 igrejas, que nem começamos a falar delas ainda, existem nos dias de hoje. Todas elas morreram. A Europa é um país já considerado pós-cristão. Os templos cristãos estão sendo destruídos ou vendidos para serem transformados em boates, em bares, em centros de prostituição, em shopping centers. Nenhuma dessas igrejas existe mais. Sabe por quê? Porque o Espírito falou, mas elas se recusaram a ouvir o que o Espírito estava dizendo. As igrejas na América estão morrendo, porque estão se mundanizando e se secularizando. Diz que a igreja no Brasil está crescendo,
mas também está crescendo cheia de mundanismo, de conceitos seculares. Que igreja é essa? Que noiva é essa? Eu posso falar muitas coisas para vocês ainda hoje, mas eu queria dizer para você uma coisa: o Espírito está falando. Ouça a voz do Espírito de Deus. Ouça a voz do Espírito de Deus. Em quarto e último lugar, irmãos, foram 8 folhas hoje. Pelo menos eu estou trabalhando, está vendo? A disponibilidade de Deus para os seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Domiciano, o imperador romano, ele pôde deportar João para uma ilha solitária. Eu vou acabar com você, João. Eu vou fechar as portas para você. Mas ele não pôde impedir que lá naquele lugar, João tivesse uma visão dos céus. Deus está disponível para a sua igreja. Deus está disponível para mim e para você. Domiciano pôde impedir que as pessoas se relacionassem, ou que João se relacionasse com as pessoas. Ele estava impedido de se conectar com as pessoas. Mas não pôde impedir que ele entrasse na sala do trono, do Deus do universo, para estar na presença de Deus e para estar ao lado do Todo-Poderoso. Portas se fecharam na terra para João, mas uma outra maior se abriu nos céus. João, você não é bem-vindo neste reino terreno, mas Deus lhe disse: tu és bem-vindo no meu reino eterno. Abra os olhos e veja a glória do teu Pai. Irmãos, você pode ser impedido de trabalhar amanhã, você pode ser demitido amanhã, você pode ser impedido de entrar ou sair de um país ou determinado lugar, você pode ser deportado, você pode não ser considerado bem-vindo em algum lugar, em alguma casa, em algum país, você pode inclusive não encontrar sequer um leito de UTI no momento de necessidade, como muitos irmãos e irmãs não estão encontrando no nosso país, nesse momento tão difícil, mas ninguém é capaz, ninguém pode te impedir de entrar na presença de Deus e ter momentos de comunhão com o Senhor, ter descanso e paz naquele que não é apenas alguém importante nesse mundo e de difícil acesso, mas o Deus Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Ele é acessível a cada um de nós. Deus está disponível, esse Deus que é Senhor da igreja, que tem a sua igreja nas palmas da sua mão, e que tem a história nas palmas da sua mão. Todas as vezes que uma porta nessa vida se fechar, lembre-se que há uma porta nos céus abertas para te receber. Eu quero convidar você a decidir entrar por essa porta hoje, em nome de Jesus. Fique de pé. Rapidamente, nós vamos ter o nosso momento de oração. Que o Espírito Santo de Deus complete a palavra. E eu sei que Ele vai completar. Eu sei que Ele vai completar. Irmãos, presta atenção. Tem saído um boato por aí que eu estou... né? Nos irmãos, né? Não, mas é um boato carinhoso, né? Eu gosto. Não é isso não, irmãos. Eu não saio de casa com raiva. Hoje é domingo para a igreja. Eu vou lá dar uma chibatada naquele povo que está merecendo apanhar. Não, irmãos. Eu só trago a Bíblia. É isso que eu tenho feito. Eu falei, meu Deus, faz eu ficar dentro da Bíblia. E aí eu vou ler os comentários bíblicos, vou me preparar. E eu falo, Senhor, fala, completa, desperta, nos aviva, nos aumenta o nosso amor por esse Jesus glorioso. E os irmãos têm percebido que é versículo por versículo. Tá certo? Eu não estou nem escolhendo o tema. Eu leio o texto. Então, se Deus está falando com você, assuma uma postura diante de Deus. Tá certo? Assuma essa postura diante de Deus. Saiba que Ele tem o controle. Na hora certa Ele vai te abençoar.